No último vídeo, nós definimos quem é o seu cliente e qual é o seu projeto ideal. Se você não viu, clica aqui, porque agora eu vou te contar a coisa mais importante que você precisa saber para conseguir esse projeto. Como encorajar o seu cliente ideal a contratar você para o projeto que você quer trabalhar. Fica comigo e vamos nessa. Agora que você já tem uma ideia clara do cliente que você está buscando, é hora de pensar em quais são as necessidades e expectativas dele ao contratar um freelancer. Porque alinhando essas expectativas, as suas expectativas em relação ao projeto e as expectativas do cliente, você vai ter uma chance maior de conseguir conquistar a confiança dele e conseguir esse projeto. Com esse cliente em mente, então, vamos começar a pensar no que ele está buscando em um freelancer. Como se pareceria o candidato ideal para ele? Existem 3 características que um cliente está buscando identificar para contratar um freelancer. E elas são confiança, experiência e a terceira e mais importante, que vai potencializar essas duas outras características. Então, para começar, vamos começar falando sobre confiança. Coloque-se então no lugar do cliente por um instante. Vamos dizer que você é um pequeno empresário agora. Você precisa de alguém para construir uma das partes mais importantes do seu negócio, o seu site. Você tem um prazo que esse site precisa entrar no ar, um time to market, um prazo de lançamento. Então você está investindo uma parte do seu próprio tempo para encontrar o designer e o programador que você precisa para materializar essa ideia e te entregar o produto pronto, no ar, funcionando, acessível pelos seus clientes. Qual é a coisa mais importante para você nesse momento? É confiar que o trabalho será feito e com qualidade, certo? Então, o seu cliente precisa confiar que você vai entregar o trabalho pronto. E pronto aqui significa em produção, com qualidade, acessível pelos clientes dele, no tempo que ele precisa. Porque do ponto de vista do cliente, quando ele contrata um freelancer, quando ele precisa contratar um freelancer, existem muitos fatores de riscos envolvidos. Porque o cara pode fazer um trabalho ruim, que ele não consiga usar depois, que ele não consiga botar em produção, ele não consiga apresentar para os clientes dele. Ele pode entregar o projeto atrasado e ele perde o time to market, ele perde o tempo de lançamento dele, ele perde o tempo que ele tem de uma oportunidade, uma janela de lançamento, alguma coisa. O freelancer pode abandonar o projeto, deixando o projeto para trás, inacabado. Isso são algumas frustrações que ele tem que ter, que o cliente sempre tem em mente quando está buscando um freelancer. Então, a confiança é o fator mais importante para o cliente em uma decisão de contratação. Pensando nisso, qual seria a melhor maneira de aliviar essas preocupações e eliminar as objeções do nosso cliente, construindo a confiança necessária para ser contratado? Vamos refletir sobre isso por alguns instantes e daqui a pouco eu volto nesse assunto com você. Porque agora eu preciso te contar uma coisa que tem a ver com a sua experiência, que tem a ver com a minha experiência e que eu mesmo quase caí da cadeira quando eu descobri. E essa coisa é, o seu cliente não está interessado em suas habilidades de programação. Porque experiência não é descrever as suas habilidades em JavaScript, TDD ou design responsivo, por exemplo. Essas não são as coisas com as quais o seu cliente está preocupado nesse momento. E essa é a principal diferença entre buscar um projeto freelancer em vez de um contrato para um time de desenvolvimento full-time. Mas esse é assunto para uma outra hora. Então, como você mostra para um cliente que você tem experiência? O seu cliente, ele quer ver que você teve sucesso em projetos semelhantes. Porque se você teve sucesso em projetos semelhantes, as chances são que o dele vai seguir o mesmo caminho. Certo? Vamos desenvolver esse assunto. Mas antes, deixa eu fechar o terceiro ponto. A terceira característica que o cliente está buscando identificar em você. E essa característica é consultoria. Porque para atender as expectativas do seu cliente e mostrar para ele que você é o cara certo para o projeto,
Primeiro, você precisa entender completamente o problema dele, no caso. E com isso, o seu cliente espera uma consultoria técnica e de negócio. Ele espera que você o ajude a tomar decisões com argumentos bem fundamentados. Muitas vezes, por exemplo, qual tecnologia usar, onde hospedar, o que o concorrente dele está fazendo, por que funcionaria para ele, por que não funcionaria para ele. Ele espera esse tipo de apoio que você precisa dar para ele, não só tecnológico, mas de negócio, na tomada de algumas decisões. Cada cliente é diferente e tem motivações diferentes para contratar você. Essas motivações geralmente surgem de seus próprios negócios, concorrentes ou ego. Por exemplo, o seu cliente não encontra o site dele na primeira página de pesquisa do Google quando ele faz uma busca. Ele quer que o site dele seja o melhor de todos, entre todos os concorrentes locais dele ali. Ou as suas vendas do seu cliente estão baixas e ele quer usar o site como um mecanismo de atrair tráfego e gerar novos negócios. Ou ele precisa de um lugar para postar catálogo de produtos ou cardápios. Entender essas necessidades as necessidades que levariam o seu cliente a te contratar, vai te dar uma grande chance de conquistar essa confiança e de mostrar a sua experiência, desenvolvendo um bom portfólio, direcionando o seu portfólio, a abordagem do seu portfólio. E um bom portfólio vai te ajudar a conseguir mais trabalhos como freelancer. Mas não é a única coisa que você deveria se dedicar, porque conversar com o cliente, ouvindo os desafios que ele tem, mostrando que você entende do negócio e ganhando a sua confiança é a melhor maneira de encorajar o seu cliente a te contratar. Eu vou falar mais sobre isso nos próximos 3 vídeos. E no primeiro eu vou falar sobre confiança e qual é a melhor maneira de aliviar as preocupações do seu cliente e eliminar as suas objeções, no caso, construindo a confiança necessária para ser contratado. No segundo, vou falar sobre experiência. Eu vou te contar como você mostra para um cliente que tem experiência. E no terceiro, vou falar sobre consultoria técnica e de negócio. Eu vou te dizer e até mesmo te mostrar alguns exemplos de como apoiar o seu cliente na tomada de decisão, aumentando ainda mais a confiança dele no seu trabalho e demonstrando a sua experiência. Então, dependendo do momento que você está vendo esse vídeo, se esses vídeos já tiverem sido publicados, em algum lugar nesse vídeo você vai ter o link de acesso a eles. Se não, você volta aqui na próxima quinta-feira, porque eu estou pretendendo toda quinta-feira postar um conteúdo novo para você nesse canal. A gente se vê, um grande abraço.